Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Sem muitas delongas, abre a palavra do Senhor em 1 Pedro. 1 Pedro, lá no finalzinho, capítulo 2. Amém? Todos acharam? Ou todos se levantam, ou todos ficam sentados. Escolhe. Amém? 1 Pedro capítulo 2. Está lá no final. Vou dar uma chance aí, vou ajudar vocês. Está entre Gênesis e Apocalipse. Fácil sim de achar. Não é não? Meu Deus. Acharam? A partir do versículo 6. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora põe em Sião como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem: Esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçam porque não creram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são raça, aos sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. A vocês foram escolhidos, vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Versículo 21. Pois foi para isso que eles o chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Podeis assentar com a Bíblia aberta para nós batermos um papo aqui. Amém? Queria pedir 2 favores a vocês agora. Primeiro, as professoras da sala, que essa porta não abre mais, só quando for para o banheiro. Eu não quero essa porta mais aberta. Esse é o primeiro favor. E que o culto pentecostal lá dentro diminui. Tem muito movimento lá dentro nessa. Segundo, que você não conversasse com ninguém também agora. Prestar atenção no que Deus quer falar com vocês. Amém ou não amém?
Glória a Deus. Quantos cristãos tem aqui nessa noite? Glória a Deus. Quantos não são cristãos? Levanta a mão aí. Uma, só uma? Então o culto é todo seu. Duas, mais um culto. Amém? Eu quero falar sobre algo importante. Ontem eu vim aqui, teve o culto da célula. Quem veio ontem ao culto da célula? E quem não veio? Misericórdia. Faltou mais do que quem veio. A misericórdia do Senhor são as causas. Graças a Deus por isso. Então, eu cheguei aqui cedo, olhei e vi uma, como é que é o nome, Mirinha? Dinâmica, obrigado. E a dinâmica só não entendeu o que não quis. E na dinâmica Deus me deu a mensagem. Né? Mirinha chamou os líderes, preste atenção para mim. Entregou uma bola de encher, de gás, né? A gente lá fala bola, né? E falou que daria, quem ficasse com aquela bola 5 minutos sem estourar, ganharia uma caixa de chocolate. Foi ou não foi? Tu ganhou? Perdeu. E entregou a bola e falou, pode começar. O que aconteceu? Estourar a bola. E aí quando estourou, sobrou uma, ela fez a seguinte pergunta: qual foi a ordem que foi dada? Que quem cuidasse da sua bola por 5 minutos, não. E ela falou uma coisa interessante, todo mundo foi lá e estourou. Ela falou, eu não mandei ninguém estourar a bola de ninguém. É isso que acontece no nosso meio. Foi dado para cada um o seu ministério. Você foi dado o seu ministério, cuida dele, não estoura dos outros. O grande problema é que a gente está achando que para o meu grupo familiar crescer, eu tenho que destruir do meu irmão. Para a minha igreja crescer, eu tenho que destruir do outro irmão. E se andasse em unidade, cada um combinaria e falava, vamos cuidar cada um dos seus ministérios. Em vez dela dar um só chocolate, ela daria 9. E aí Deus falou, é assim que o meu povo faz. E a mensagem de hoje é, eu chamei você para reconciliar, e não para... Mas não foi isso que a gente vê. Nós fomos chamados, 2 Coríntios capítulo 5, diz que Deus foi dado à igreja o ministério da reconciliação. Deus não nos chamou para brigar um com o outro. Deus falou, eu não chamei vocês para brigar entre si. E o grande problema da igreja no dia de hoje é que as igrejas brigam entre si. Uma quer ser melhor do que a outra. O meu ministério é melhor que o seu. A minha visão é melhor que a sua. A visão é dada por quem? Deus não te deu visão, a visão que tu tem, o que eu tenho, que o pastor Caio não tem visão nenhuma. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, olha para mim, pastor Caio, 54 anos, eu sei que eu sou bonito, estou inteirão, só a misericórdia, Senhor. Eu não curo, eu não liberto, eu não ressuscito ninguém, eu não faço nada, quem faz é Deus. Eu sou apenas um pastor, um condutor da mensagem de Deus. Eu não passo fé para você, a fé é um dom, você que tem que buscar ela. Amém ou não amém? Então a gente está brigando um com o outro, brigando entre si, com ciúminho daquilo, ciúminho da outra. O irmão saiu, voltou, saiu de novo, vai voltar, você está com ciúme. Deixa eu falar uma coisa para você, cuida do seu ministério. Eu só estou na introdução. Deus não chamou você para competir com ninguém. Nós não vamos competir, até porque a Bíblia diz em Romanos que eu já sou mais. Se eu sou mais do que o vencedor, eu tenho que competir o quê? O que eu vou competir? Se a Bíblia me promete e me diz que eu sou mais do que... Então Deus está querendo falar conosco algo importante, pelo menos para essa igreja. O que eu entrei aqui foi essa mensagem que Deus me deu quando eu vi as coisas. Nós temos que competir, as pessoas ficaram lá estourando, um brigando, outro se defendendo. Aí a outra, pura mesmo, olha, fiquei só vendo, é a mesma coisa. Sai de um grupo familiar, vai para o outro, sai do grupo. Deixa eu falar aqui para quem é mesmo. Quem está frequentando o grupo familiar aqui? Deixa eu te falar, você foi estar frequentando para multiplicar e não para levar fofoca de um grupo para o outro.
Lava roupa hoje, tem muito visitante aí? Fala aí, levanta aí, visitante. Quem está nos visitando aí, levanta a mão. Misericórdia. Perdoe, viu? Então você está no grupo do Beto, do A, do seu, ou vamos ver como vai ser agora, rosa, verde, laranja, marrom, preto. Meu irmão, se você sair desse e for para o outro, você também tem que ir lá, vai aprender a mesma coisa. Porque quem passa o estudo, o roteiro, sou eu. Você não tem que ficar falando A, B ou C das coisas. Está na hora da... Isso é como se você fosse igual ontem. Andasse no bolso com um alfinete, pronto para estourar a bolinha do outro. Pum! Consegui. O meu já estouraram, agora eu vou estourar do outro. A gente coloca problemas onde não existe, onde o problema está em nós. A gente vê problema onde não existe, o problema está em nós. Enquanto a gente não consertar, aonde nós formos vamos ter problema. Não há como sair para evangelizar, não há como ir para a ponte orar, se você dentro da sua casa não sabe cuidar dela. Amém ou não amém? Vamos para a ponte, vamos parar com o modismo. Se 4 igrejas já sentiram o desejo de orar, elas já oraram, Deus é o mesmo, eu não preciso pegar minha igreja e ir para lá não. Eu orando aqui vai fazer o mesmo efeito ou não? Mas uma quer ser melhor que a outra. Se uma bota com papelzinho, a outra vem com atrás dessa, a outra vem com outra, daqui a pouco vai parar uma carreta lá escrito, não se mate. E deixa eu falar uma coisa para você, vai continuar gente se matando, porque desde que eu chego aqui, tem gente se matando. Sabe por que tem gente se matando? Porque nós não estamos nos cuidando. Se você não se cuida, quer cuidar de quem? Se você está na hora de jogar o alfinete fora, hoje é noite de você jogar o seu alfinete fora. Pegar o que tem, espátula, pedra, qualquer coisa, se desarme em nome de Jesus e comece a deixar o Espírito Santo te usar. Lamanare, a sua santa, labaquera. Para de ouvir. A não ser isso aqui. Isso não edifica ninguém. Queremos competir. Já viu o corpo competir com o outro? Como é que vai competir o meu braço com o braço esquerdo? Minha perna direita? Não dá, eu sou o corpo. Eles têm que andar em união, servindo tudo de jeitinho. Se um quiser puxar por lá para lá, eu vou ficar parado. E a igreja não anda. O corpo não anda. Quem quer água aí? Eu. A igreja cada vez mais está virando uma igreja de imitação, uma igreja que copia as coisas. A gente é muito fácil de copiar as ideias dos outros, mas vamos copiar o que a Bíblia manda. Vamos copiar? Vocês querem copiar? Então vamos copiar o que a Bíblia manda. Amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, respeitar uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Tu que se acha forte na fé, seja tolerante quem tu vê que é fraco. Amém ou não amém? Amém? Então por que será que o Senhor Jesus não quer seguir o seu caminho? Jesus nos chamou para seguir o caminho que Ele ensinou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a... Ele te chamou para seguir o caminho dEle, para anunciar as boas novas. Se você não sabe, o Evangelho, antes de ser chamado a primeira vez, ele era perseguido e conhecido como o caminho. Por isso que ele diz que é o caminho. Porque ele deseja que sigamos seus passos. Fomos chamados para seguir o caminho e seguir os seus
passos. Não fomos chamados para criar outro caminho. Não fomos chamados para seguir os meus passos. Eu não vivo mais, mas Cristo, eis que as coisas velhas, e tudo se fez. Então, meu irmão, parou por aí. Agora você vai seguir os passos de Jesus, o caminho que Ele te mostrar. Amém ou não amém? Com a velocidade que Ele quiser, da forma que Ele quer. Não é do teu jeito, não é do meu jeito. E isso tem que estar entranhado na mente e no coração da igreja. Eu não posso querer crescer mais do que o meu irmão. Se eu estou crescendo mais do que o meu irmão, eu vou lá e ajudo o meu irmão a crescer. E se eu não estou crescendo, eu tenho que ser humilde para pedir ajuda ao meu irmão para crescer. Eu não posso estar com alfinete no bolso. Não preciso estourar a bolinha de ninguém para que eu ganhe uma caixinha de bombom, ou vamos responder aí uma caixinha de chocolate. Essa caixinha de chocolate é a salvação. Eu não preciso destruir ministério algum. Eu não preciso destruir homens, mulheres, amigos. Eu não preciso destruir ninguém para que Deus venha cumprir o que é meu. Se eu sei quem eu sou e tenho convicção de quem é que me escolheu, para mim basta. Isso não quer dizer que vai fluir, que vai dar tudo certo. Mas eu sei que no final eu vou cantar um hino na vitória. Eu já venho falando e vou falar de novo para vocês. Para de querer seguir Jesus com pensamentos e atitudes mundanas. Ele é Espírito. E importa que o adorem em espírito e em verdade. Tem um ditado aí fora que diz: tudo que começa torto termina, mas com Jesus não é assim não. O que importa não é como você começa, mas sim como você vai terminar a sua caminhada. Não importa como você está começando. Eu vejo hoje, mais uma vez, Deus dando oportunidade à liderança dessa igreja, eu estou falando bem claro, para cuidar um da bolinha do outro, em vez de andar com alfinete, porque senão eu vou vir com a espada. Está dado o recado para a minha liderança? Amém. Está dado o recado para os meus líderes? Joga o alfinete fora, porque comigo está a espada. As pessoas que vocês lideram são muito mais importantes do que nós. Vocês são muito mais importantes do que eu neste lugar. Eu não fui chamado para ser, já falei isso, cuidadinho, nada não. Eu fui chamado para servir a vocês. Eu fui chamado para ensinar vocês. Eu vou morrer falando isso. Eu não quero que vocês me sustentem. Eu não quero que vocês... Não quero nada disso. Eu quero que vocês... Quer dar o maior exemplo para mim. Cuide um dos outros. Honre o ensinamento que eu tenho dado a vocês. Joga os seus orgulhos de lado. E começa a caminhar como uma igreja sarada e remida pelo sangue do Cordeiro. Temos que nos preocupar primeiro conosco, para depois sim sairmos para ganhar a vida. Porque, meu amado, as pessoas vão entrar e vão sair, enquanto existir essa competitividade aqui. Fomos chamados para reconciliar e não para competir. Quem está entendendo aí? No versículo 21, 23, ele fala coisa sensacional. Ele fala: pois foi para isso que eles os chamou. Quem chamou vocês? Foi eu? Quem te chamou? Foi para isso que ele os chamou. Olha bem, ele chamou vocês. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo, para que sigam os seus passos. Passos aqui é os seus ensinamentos.
Eu tenho mais de 20 Bíblias. Mas se eu não botar isso em prática, é como um instrumento ali, ó. Para de tocar aí, filho. Para de tocar. Não toca, tira a mão. Ele vai tocar sozinho? Hã? O instrumento é o teclado. Mas precisa de alguém para tocar ele. O instrumento é o ensinamento. Mas precisa de alguém para, ó, anunciar ele. Colocar em prática os meus passos, os meus ensinamentos. Não é o que você acha, não é o que você pensa, não é o que você concluiu, é o que está na Bíblia. Sabe por que vocês se decepcionam? Hoje eu vou falar, onde eu estou. Não sei se foi aquela fossa que eu limpei, mas me fez pensar muito. É ruim limpar fossa. Tu fica 3 dias fedendo. Sabe o que me trouxe ali? Eu estou ficando louco. Fala, pastor, você está maluco. Eu queria que entranhasse em mim o mesmo cheiro, que o cheiro do Espírito Santo entranhasse em mim da mesma forma que aquele cheiro de bosta, desculpa a palavra, fica na gente. Mas sabe por que ele entranhou? Porque eu tive que meter a mão, eu tive que tentar desentupir aquilo, eu tive que enfrentar aquilo, porque aquilo ia trazer transtorno maior. Sabe por que o cheiro do Espírito Santo não está em você? Porque você não está mergulhando também nele. Do mesmo jeito que eu tive que mergulhar, se eu mergulhar no Espírito Santo de Deus, eu vou exalar o cheiro de Deus. Eu não preciso chegar e ficar botando placa que eu sou crente. Eu, por si só, o meu cheiro vai falar, olha, isso é um homem de Deus, isso é uma mulher de Deus. A gente sente isso. O perfume suave de Deus. E eu estava pensando naquilo tudo lá, eu falei, meu Deus. E ele está falando, nós temos que seguir os passos dele. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Ele está falando, tem que seguir meu exemplo. Quem já foi insultado aqui? E quem já pagou com a mesma moeda? Ei, deixa de ser mentiroso. Quem já foi insultado aqui? Mas só 4. Insultado é magoado. Quem já foi magoado aqui? Ah! Magoou. Quem já magoou alguém aqui? Mas Jesus diz que quando foi insultado, ele não pagou com insulto. Amados, eu quero falar um negócio para você. Eu estou falando de discipulado. Eu estou falando de nós sermos exemplos, discípulos de Cristo, batemos no peito. E nós não fazemos nada que o Mestre nos deixou como ensinamento. Quando fui insultado, eu não paguei com... Mas como é que a gente paga? Sabe qual eu vejo a pior coisa que tem? Não é você, a pessoa falar com você falar com ela ali e resolver o problema. Para mim a pior coisa que tem é você guardar o alfinete e esperar uma oportunidade certa para furar a pessoa. Você calcula tudo. Você espera a situação. Você guarda no teu coração. Ah, eu não consigo, eu guardo. A hora que fizer comigo, mas a Bíblia diz que se te derem um tapa na face direita, que você vire. Nós fomos chamados para reconciliar. É um processo. Olha aqui para mim, veja para mim, presta atenção. Eu sei que está difícil de descer a mensagem, mas ela vai descer em nome de Jesus. Jesus diz que para você, quem deseja o episcopato, boa coisa almeja, coisa linda. Porém, existe 15 e 16 regras, condições para você ser alguém que queira manusear a palavra de Deus, ou seja, queira ser pastor, alguma coisa, ou líder de alguma coisa. Só uma fala de circunstância, de alguma coisa que for, e 15 fala de caráter.
E só tem uma pessoa que pode mudar o nosso caráter. É o Espírito Santo de Deus. Só Ele, está lá em João. Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Você não vai mudar o caráter de ninguém. Talvez você mudando o seu caráter, deixando o Espírito Santo te convencer de tudo isso, você começa a ser exemplo para que outras pessoas queiram também ter o próprio Espírito Santo. Que ela vai te perguntar, como é que você conseguiu? Entregando a minha vida verdadeiramente ao Senhor. Hoje nós tivemos 12 pessoas se batizando, amém ou não amém? Foi a coisa mais linda, só não foi mais lindo que infelizmente a igreja não foi. Mas isso é normal. Mas foram 12 vidas que se colocaram em plena disposição para guerrear. Eu falei para eles hoje, vocês estão sendo chamados para uma grande guerra. Vocês não estão chamados para ser bem sucedidos nesse problema, nesse tempo aqui. A grande confusão é essa, aceitei Jesus, eu vou ser vitorioso aqui. Não, nossa vitória é alcançar a nossa salvação. Nós fomos chamados para combater um bom combate. Nós fomos chamados para lutar contra Satanás. Nós vamos lutar contra o maior inimigo que já apareceu na face da terra. Que é o pai da mentira, que consegue iludir as pessoas, que entra dentro da igreja, sai dentro da igreja, ele faz qualquer coisa. Ele prega, ele fala em língua, ele sapateia, ele voa, ele dá rodopia, ele faz muita coisa. Ele é o mestre do ilusionismo. E só tem um jeito de enfrentar ele, manuseando a espada, eu falei para eles. Conhecendo a espada da verdade, a palavra viva e combatendo. Jesus combateu ele na palavra. Foi tentado na palavra e respondeu na palavra. Então nós não fomos chamados para ficar, discutindo, brigando entre si. Nós fomos chamados para nos unirmos para uma grande guerra que é contra Satanás. Enquanto a gente fica aqui querendo destruir a bolinha de alguém, querendo matar ou ferir alguém, Satanás está feliz da vida e fala, olha só, você só vai ganhar, só um ganhou. Só um ganhou. Enquanto se houvesse unidade, compreensão, mesma mente, visão, todos ganhariam. Todos ganhariam. Amém ou não amém? Pois isto mesmo foste chamado, né? Já li, foi. Mas é uma coisa linda isso aqui. Também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando os exemplos para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Algumas das vezes já meditamos ou analisamos o que foi exatamente o caminho que Jesus percorreu aqui em nosso meio quando estava nesse mundo? Alguma vez você lendo a Bíblia, lendo os Evangelhos, você se perguntou qual foi o caminho, como foi o caminho, o que ele sofreu por causa de você? Alguma vez você que está aqui na frente, você que tem oportunidade, você que é cristão, que aceitou Jesus, que tem um encontro com Deus, que tem a chance de pregar na tua casa, onde for, você já entendeu que às vezes que você reclama da tua vida, das coisas, da dificuldade, você já entendeu que para você estar passando por essas coisas, essa dificuldade, vontade de vir, vontade de não vir, vontade de largar tudo, chutar o pau da barraca, como a gente fala, você já entendeu que Jesus passou por coisas piores para você estar aqui? Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou que a maior armadilha de Satanás sempre foi, entre os discípulos existia essa competitividade, quem vai ser o maior, quem vai ser o melhor, quem vai ser esse, quem vai ser aquilo, e Jesus para com aquilo e fala, para, eu não chamei vocês para isso, ainda hoje, Satanás pediu para ser andado nas suas vidas, mas por você, Pedro, eu intercedi. Jesus está ensinando a eles, olha, quando vocês começarem a perder o controle, interceda um pelo outro, orem um pelo outro, cuide um do outro.
Porque é nesse meio que ele quer. A própria palavra, Jesus ensinou isso quando falaram para ele, é por Beelzebu, é por isso. Ele falou, pô, como é que pode eu expulsar por Beelzebu uma casa dividida? Não subsiste, amados. Para de querer competir, para de querer ser melhor com um do que o outro, e vamos entender qual é o nosso chamado. A coisa que dá mais medo ao nosso inimigo, a Satanás, é quando a igreja entende e começa a se unir, amado. Quando a igreja começa a se unir, quando o irmão começa a perdoar outro irmão, e perdoar de coração, e trazer, e andar junto, e viver em unidade. O inimigo fala, olha, o negócio ali está estreito. E a Bíblia fala isso, Atos, Deus fala que ele acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Salvo. Alguém sabe me responder a diferença de missão e evangelismo? Paulo fez viagens missionárias. O que ele fez? Sabe o que Paulo fez? Paulo não foi nada mais do que abrir igrejas, preparar o terreno. Missionário, ele sai a campo para abrir igrejas, para preparar o terreno. Paulo começou a pregar na Ásia, pregou em tudo quanto é lugar. Ele não foi lá evangelizar ninguém, claro que ele pregava, é óbvio, mas ele foi fazer com que a igreja saísse de e começasse a ganhar o mundo. O evangelista, a Bíblia diz que é aquele que pega a palavra de Deus, manuseia ela. O missionário preparou, agora o evangelista vai lá fazer o quê? Ministrar a palavra de Deus. Fazer os evangelismos no bairro, mas ter um local já pronto, que o grande missionário Paulo preparou. Mas hoje a igreja acha que missionário, evangelista é tudo a mesma coisa, e que é tudo pastor, e que nós sabemos pregar mais do que o pastor. Só que você também já parou para pensar porque Efésios capítulo 6, não é isso? Fala do ministro? Oi? Das armaduras? Não. Efésios capítulo 2, que fala sobre os ministérios. Me faltou a memória, eu sei que é Efésios, né? Que fala sobre os ministérios. Acha aí onde é os ministérios e socorre seu pastor, quem não sabe tudo não, ele esquece. Que ele fala sobre os ministérios. Quais são os ministérios? E a igreja também não sabe não. Quais são os ministérios? Qual o ministério? Evangelista, bispo, pastor, mestres. Amém ou não amém? Se ele deu a cada um ministério, é porque cada um tem a sua função, amado. Amém ou não amém? Então aquele que foi chamado para evangelista, evangelizar. E nesses 5 ministérios, alguém pode me achar o de missionário? Não tem. O Brasil hoje é esse berço porque vieram o quê? Vieram o quê? Missionários, pessoas a abrir campo. Então o missionário ele abre campo. O missionário tem um desejo de ir para fora, abrir campo, ganhar campo, fazer com que a igreja dele se expanda ao mundo todo. Por isso que o missionário R.R. Soares não gosta de ser chamado de pastor, e sim missionário, porque ele se reconhece como missionário. Ele abre igrejas. Não sei hoje o que ele é mais, mas antigamente era. Mas vamos lá. Então repete comigo, eu não fui convocado para competir com ninguém. Eu fui convocado para pregar o ministério da reconciliação. Amém ou não amém? Acharam aí os 5 ministérios? 4:11, Efésios 4:11. Valeu, garoto, isso aí.
Pensei que eu já estava errando, falando que não era mais Efésios. Efésios 4:11. Então ele fala que chamou um para evangelista, outro para bispo, outro para pastor, outro para mestre. Falta um aí, né? E apóstolo. É que eu sempre esqueço desse, deixa para lá. E apóstolo. Não vamos entrar em detalhe, amém? Nem me pergunte, deixa de ser ruim. Então nós temos esse ministério. Se temos esse ministério, cada um tem a sua função. Se tem esse ministério de evangelismo, e tem o de pastor e tem de mestre, é porque cada um tem uma função. E se funcionar cada um com a sua função, a igreja vai crescer. A igreja vai crescer, porque se só trabalhar em unidade, é igual o motor do carro. Se não botar óleo, se não fazer a manutenção, se ele não trabalhar tudo em conjunto, está oendo aí, o motor bate. Precisa de alguns cuidados para que esse motor venha funcionar perfeitamente, para que o carro te leve aonde você quer ir. E tem que ter dinheiro para botar gasolina também, né? Não vou falar nada do preço da gasolina, vamos voltar para cá. Sai, tentação. Amados, alguma vez já meditamos sobre isso? Olha só, outra coisa. Eu acredito que Jesus nos quer junto a Ele em todos os momentos da nossa vida, até um dia chegarmos ao seu trono diante dEle. Outra coisa que eu tirei daqui, desse estudo, e tirei junto da como é que é o nome disso? Dinâmica. É que Deus quer nós juntos, unidos. E lá no Salmo 133 ele fala uma coisa sensacional. Quão bom que os irmãos, só assim que o óleo desce. Ele disse, ele compara que quando o homem vive, que os irmãos vivem em união, é como é comparação. Amém ou não amém? É como óleo que cai na cabeça, que corre pela barba, desce pela... Então ele te protege da cabeça aos pés. Mas para haver essa proteção, ele está falando, quando vocês viverem em união, a seta maligna não vai tocar em vocês, porque vocês estão ungidos pelo óleo do Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo? Quer que eu dou uma sapateada aí para melhorar o culto? Quer que eu dê uma rajada em línguas? Hã? Vai ter dia que nem na minha igreja eu vou pregar mais. O nosso chamado vai além de muitas coisas neste mundo atual. Quando meditamos neste versículo, vemos que Cristo sofreu em nosso lugar, deixando o seu exemplo para nós, como devemos agir neste mundo, seguindo seus passos, não agindo da forma grosseira, não retribuindo mal por mal, não se achou nele dolo ou mal algum, não fazia ameaças quando torturado ou injustiçado, não revidava quando questionado. Tinha plena convicção qual era a sua missão. Tinha plena convicção qual era o seu caráter. E mais, ele tinha plena convicção do bom testemunho que ele tinha que dar do pai dele. Ele não revidava, porque talvez se revidasse, ia ser igual aos outros. E ele veio para ser diferente. Jesus diz que você é sal e é luz. Você tem que fazer a diferença no meio onde você anda. Você não tem que ser igual. Você tem que ser diferente. A luz tem que brilhar no meio da escuridão. O que é escuridão? Ausência de luz.
Se então tu é luz, tu chegou, a escuridão tem que ir embora, porque agora tem luz. Não é fazer com que a escuridão nunca vai apagar a luz. Só existe escuridão quando a luz apaga. A luz que tu tem, como é que está? Como é que está a tua luz aí? Como é que está a tua bateria para carregar essa luz? Hã? Olha como é que cai do céu. Em vez de andar com alfinete, eita Deus, anda com a palavra de Deus na mão, que é ela que te carrega a tua vida. Até podemos ter boa intenção de fazer as coisas, mas estamos fazendo de forma errada. Estamos fazendo de forma errada. Aonde é que a gente vai imaginar que Paulo preso, ele ia pregar para toda Roma? Ou você não sabia que Paulo na cadeia conseguiu pregar para toda Roma? Não murmurou, não reclamou, não olhou para as condições. Ele entendeu que aquela dificuldade, aquele momento dele, era a oportunidade que Deus estava dando a ele para pregar para toda Roma. Diz a palavra que o império todo conheceu a mensagem do caminho por causa de Paulo na prisão. Eu imagino que Paulo pregou mais preso do que quando fez as viagens missionárias. Amém ou não amém? Você conhece o valor e a potência e o poder do teu Deus? Você tem noção do tamanho do teu Deus? Ou você só lembra de Deus no Natal, ou quando vê um filme, alguma coisa? Está na hora de nós entendermos isso, mano. Quando nos deparamos com uma situação parecida com a de Cristo, fecha aqui agora, olha para mim, foque em mim. Será que nós faríamos o mesmo que Jesus fez? Temos visto muitos pregadores famosos agindo de forma tão triste, envergonhando, reivindicando, respondendo a ameaça em rede nacional de forma grosseira, se fazendo até de vítimas. Não é esse exemplo que Cristo quer. Jesus nunca deu esse exemplo. Jesus fala para pagar o mal com bem. Se no dia da tua luta, da tua raiva, do teu desespero, da fofoca que falaram para você, de qualquer coisa, se você não conseguir se controlar, eu te peço uma coisa, apenas cala-te. Eu estou aprendendo a fazer isso. Calar, ouvir mais é melhor do que falar demais. Será que se você passasse isso tudo que Jesus passou, como você agiria? Você agiria da mesma forma que Jesus agiu? E aí talvez você sentadinho aí possa estar me perguntando, Jesus, ou pastor, mas por que Jesus agiu assim? E talvez você já até saiba a resposta, porque o Pai mandou ele vir. Amém ou não amém? Mas o Pai mandou ele vir por você. Jesus agiu daquela forma por causa de você. Porque se Jesus abrisse a boca, ele nunca iria à cruz. Se ele desse uma ordem, estava tudo encerrado. Ele ficou calado, porque ele recebeu uma ordem de uma autoridade maior, que era morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. O segredo para você não perecer, não é para você não ter luta, é para você não perecer e ter a vida eterna. É crer em Jesus Cristo como Filho de Deus.
Jesus tem o maior desejo e anseio que sigamos seus passos. Amém ou não amém? Sim ou não? Foi para isso que Ele nos chamou. Olha aqui para mim, igreja. Jesus te chamou para seguir os passos dele. Jesus te chamou para ganhar almas para o reino dele. E quando você entender isso, entregar de fato o seu caminho, a sua vida ao Senhor Jesus, de todo o seu coração, e se converter de verdade, Ele sabe do que você precisa. Por mais que você sonhe, por mais que você projete, Deus já tem algo projetado muito melhor para a sua vida. Pode ter alguém até ter tirado tudo de você, você está se achando que não tem mais nada. Eu estou te falando que o melhor de Deus ainda está por vir. Você pode estar aí no coração achando, olha, ninguém quer mais nada. Rapaz, acabaram comigo, acabaram com a minha vida, acabaram com o meu ministério, acabaram... Deus está falando, não, eu estou começando uma nova história na sua vida. Quando você entender que você foi chamado para seguir os meus passos, quando você entender, filho, que você foi chamado para fazer as minhas vontades e não as suas vontades, o que atrapalha as bênçãos, as promessas de Deus, ou não vou falar nem atrapalhar, o que retarda é as nossas vontades. Nós colocamos a nossa vontade, eu como pastor tenho N vontades, e algumas até mesmo, tenho vontade às vezes de ir embora, às vezes tenho vontade de ficar para sempre, ou seja, eu sou um cara inconstante, quando eu penso por mim mesmo, mas quando eu dobro meu joelho e escuto a voz de Deus, até o não dele para mim é a melhor coisa da vida. Quando você para e fala, eu tenho um pai que cuida de mim, que me resgatou, que me tirou, que me usa, então você está na hora de ouvir ele. Ouvir ele. E ele fala que quando você quer conversar com ele, você não precisa fazer mistério. Entra no teu quarto em secreto. E conversa comigo, porque em secreto eu também já sei o que você precisa. Às vezes somos nós que não sabemos o que precisamos. Somos nós que colocamos perspectiva demais em coisas demais, planejamos demais, esquecemos que nós somos apenas instrumento na mão de Deus e que a obra é dele, a igreja é dele, o grupo familiar é dele, os bairros aí, tudo é dele. Até as vidas que estão se matando é dele. Ah, pastor, ninguém quer falar sobre isso, mas a Bíblia diz que nada acontece sem permissão de Deus, amado. Temos que parar de ser emocional demais e começar a ser crente, começar a ser homem e mulher cheio de intimidade com Deus. Às vezes nós achamos e colocamos um Deus, falamos muito católico, mas nós colocamos um Deus também em qualquer lugar da nossa vida. E achamos que Ele está ali para nos servir, Ele está falando para você seguir os passos dEle. Que você que foi chamado para seguir Ele, servir Ele, e não inverter isso. Não se barganha com Ele. Mas Ele te ama tanto que Ele até deixa, Ele faz de conta que você está por cima da carne seca. Mas se essas atitudes, esses teus desejos, essas suas opiniões, eu não sei qual é, essa forma tua de pensar, a sua vontade, estiver extrapolando a ponto dele falar, opa, não vou te perder não, negão. Agora é a hora de você entender que você tem um Deus na tua vida. Fala para o teu irmão, você tem um dono. Fala com ele, você tem um dono. E esse dono te comprou com alto preço, tu foi comprado. Não tem esse papinho não que é livre não. É que o teu dono ele te deixa fazer o que você quer. Mas você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Deus entregou Jesus por você. Para que você venha fazer o que Ele quer. E não o que você acha que pode fazer. Quando nós começarmos a compreender, sabe, e entrar nessa atmosfera, sabe, de total dependência de Deus e não do mundo, total dependência das promessas de Deus e não das promessas do mundo, por mais que essas promessas para mim não sejam o que eu sonhei. Eu não sonhei em ficar sendo diácono na igreja, eu não sonhei em ficar ajudando o Cacá ali, ajudando, não importa. Importa que Deus vai colocar cada um a pecinha aqui
no lugar certo, amado. Ele diz que você é vaso e ele é o vaso. Não anda sozinho. Manda esse vaso andar aqui. Nunca anda. Vocês já pararam, já se questionaram qual é a função do vaso? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Levar a carga um dos outros, que não é fácil, mas foi o exemplo de Cristo nos deixou. Lá em Gálatas 6:2, que diz: devemos levar a carga um dos outros. Isso significa que devemos ser compassivos e sem maldade com as pessoas que nos causam dificuldades e prejuízos. Isso não é fácil, mas quem tem a essência de Deus consegue suportar. Por isso que ele fala: suportai-vos uns aos outros. Porque quem tem a essência de Deus consegue entender tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta: como é que você sabe ou vai saber que você de fato não é mais aquela pessoa grosseira, que responde, que passa o bem, que não faz mais? Se Deus não colocar alguém para te perturbar. Talvez a provação, a dificuldade ou a decepção que alguém ou você está passando aqui, é porque Deus está te testando. Se você pode alcançar mais um degrau na tua chamada. Será que você mudou de fato ou você ainda guarda coisinhas aí que precisam ser retiradas totalmente do teu coração? Meu Deus. Eu vejo que nós, como Igreja de Cristo, ainda temos que aprender muito sobre o chamado de Deus para nossas vidas. Amém ou não amém? Eu vejo isso, amor. Eu vejo que nós, como Igreja de Cristo, temos muito que aprender ainda para o chamado de Deus na nossa vida. Por exemplo, se eu perguntar aqui, quem sabe o seu verdadeiro chamado? Para que Deus te chamou? Bom, se você não sabe, como é que você vai andar dentro da igreja? Porque o grande problema é isso: eu estou para onde me botar eu faço. É legal, legal, só que você vai se frustrar, porque você talvez esteja fazendo uma coisa que você não foi chamado para fazer. Você tem até predisposição para fazer, você tem até boa vontade de fazer, mas para fazer bem feito tem que ter chamado. Não é imposição de mão, não é óleo descendo na cabeça, é convicção do chamado. Não sou eu que estou ungindo você e transferindo, nada disso. É convicção sua do seu chamado. Eu fui chamado. E a igreja de hoje tem um chamado único, que é o quê? Pregar, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é único, isso é universal. Porque as pessoas estão confundindo o chamado com cargo. Você tem algum chamado? Eu tenho cargo. Não, eu te perguntei se tem cargo na igreja. Te perguntei se tu tem chamado. Está na hora de você entender qual é o teu chamado. Está na hora de você buscar qual é o teu chamado. A palavra do Senhor diz que aquele que busca, acha. Aquele que pede, e aquele que bate. Mas quem tem que fazer isso? Eu? Ou você? Tem que sair daqui dessa noite hoje convicto que pelo menos tu vai buscar o teu chamado. Não, pastor, eu vou evangelizar, amém, eu vou sair ali, eu vou junto, eu vou nos trabalhos com a igreja. Legal, mas qual é o seu chamado? Porque às vezes você está predisposto a fazer tudo, mas faz mal feito, porque você não foi chamado para isso. E aí causa essas coisas.
causa essa competitividade, porque a gente quer ser melhor do que o outro. Quem tem chamado, o que ele toca na mão, as coisas faz. José era chamado de Deus. Tinha jeito. Ah, vamos botar ele na prisão. Pode botar. O carcereiro deu a chave aí, toma. Ah, o preso fica com a chave da prisão, da cadeia. Isso é sensacional. Só na Bíblia. Ah, vamos tirar ele, vamos botar ali. Botaram lá. Ficaram onde tocava até chegar. Mas Deus deu um chamado a ele. Qual era o chamado dele? Hã? Não sabe? José tinha um chamado. Qual foi o chamado de José? Significado de José. Eu esqueci de escrever até o final. Significado. Salvar o seu povo. Porque a fome é vinho. Você sabe o dia que a fome vai vir? Você sabe o dia que a luta vai vir? Já chegou. Deus preparou aquilo. Agora já viu o que José sofreu para chegar lá no final e salvar o seu povo. Não foi só a sua família, ele salvou tudo o seu povo. Sabe qual é o grande problema? Que Deus te chamou para salvar vidas. Amém ou amém? Mas você só quer botar a camisa salva-vidas. Você não quer pagar o preço do chamado. Porque quem tem convicção do seu chamado, também tem convicção que tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Tem que chorar mesmo. Tem que sentir dor, tem que sentir o gosto de sangue na garganta. Tem que enxergar as coisas de forma errada. José olhou os seus irmãos com raiva, com ódio, pessoas sem ligar, mas ele tinha um chamado. Botou todo mundo em ordem. Hierarquicamente, todo mundo na idade certinha, na posição certa. E um dos irmãos notou, falou: como é que ele sabe esse negócio? Mas o chamado de Deus foi maior quando ele perdoar os seus irmãos. A moçilada, para trazer, conhecer o mais novo que conhecia. Tinha tudo para se vingar. Era o bambambam daquela época, debaixo do faraó, só quem mandava era ele. Deus deu dom, deu talento a ele, para ele cumprir uma maior chamada na vida dele. Não confunda chamado com dom de Deus. Às vezes você está usando o dom no chamado errado. A intenção é boa, a vontade é legal, mas está no local, na hora, na forma. Os caras aqui, o monarca caiu, os caras foram segurar isso. Quantos estão dispostos a entregar seu caminho ao Senhor e confiar nele, a ponto de tudo ele fazer com sua vida? Dá um glória a Deus. Quem tem noção do que é confiar nele? Eu vou terminar aqui cada horário com uma frase aqui no finalzinho, no versículo 24 ao 25. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Olha aqui para mim agora, que isso é mais importante. Tem umas linhas aí que fala que ele levou sobre si a nossa dor, nossa mão, né? E já somos curados, ou seja, nós não precisamos receber cura, não tem nada. Quem tem problema, quem está com cura, quem está doente, tem alguma coisa errada. Jesus tem interpretação errada da Bíblia. Vou ler de novo para você entender. Ele levou sobre si, olha aqui, escuta. O próprio Cristo levou o nosso pecado no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado. Porque qual foi a forma que ele levou? Através de quê? Da morte. Ele morreu por pecado. Ele está falando: enquanto vocês me seguirem com a intenção desse pecado, eu já estou levando isso tudo aqui agora, para vocês começarem a não. Ele está falando aqui como se fosse
foi o que aconteceu hoje. O batismo. O que é o batismo? Você faz a imersão, você está declarando o quê? Que morreu o velho homem, nasceu uma nova criatura. É isso que Deus está falando. Da cruz para lá, a tua vida é uma coisa totalmente completa. Os seus pecados eu estou levando. Ele está falando, eu, Jesus, estou perdoando os teus pecados agora, a partir de agora, para que tu viva uma vida correta. Ele está falando agora, se tu pecar, da cruz para lá, negão, você está pecando com consciência. Ele não levou nada para que você agora está, sou super Deus. Não. Ele está falando, olha, agora eu estou levando tudo. Ó. Morri, levei, estou levando tudo. Mas ressuscitei também. O que é a ressurreição de Cristo? A não ser mostrar para vocês, ó, eu estou à destra do Pai. Eu vim ensinar o restante do ensinamento aos discípulos. Eu vim pegar Pedro que voltou para o mundo. Sai aí, para de pescar, vem me seguir. Eu vim restaurar meus apóstolos. Eu vim restaurar minha igreja e preparar ela e dizer a ela, eu estou à destra do Pai intercedendo. Vou deixar convosco o Consolador para te convencer do pecado, da justiça. Não vou te deixar órfão, porque eu sei que você sozinho não vai conseguir fugir do pecado. Mas se você receber o Espírito Santo, você vai ouvir ele lá na sudecando da Lavageira, e ele vai começar a te convencer, ele vai começar a te mostrar, ele vai te consolar, ele vai começar a te entender, ele vai começar a trazer a tua mensagem, a tua mente, que Jesus morreu, que está destra do Pai, e que você é importante para a obra, que você é importante para o ministério, que você é importante para o povo, que você é importante. Que você só vai viver, se você só vai crescer, se deixar o Espírito Santo te guiar, que palavra de ninguém, de homem nenhum, tem valor sobre a sua vida, a não ser o sangue do Cordeiro jorrado na cruz, pela sua vida. Estamos ouvindo demais, estamos falando demais, mas temos que parar e ouvir a verdadeira voz. Aquela que cura, aquela que respeita, aquela que trata, aquela que abraça, aquela que perdoa, aquela que cura as feridas de Deus me mostra muito claro aqui algumas pessoas magoadas e feridas, porque colocaram perspectivas em homens e esqueceram do Espírito Santo de Deus. Que o pastor está querendo dizer, para com isso. Você tem um chamado, você é escolhido, ele levou todos os nossos pecados. Está falando, para de se comportar como um velho homem, você é uma nova criatura em Cristo. Não precisamos competir, não precisamos dividir, nós somos chamados para multiplicar. Somos chamados para somar, para cuidar, para tratar. Está doendo, a decepção foi grande, foi triste. Mas não se esqueça que você também já decepcionou na sua caminhada, que você já errou muito na sua caminhada. E está na hora de você jogar isso no mar do esquecimento que Jesus já jogou. Está na hora de você buscar o Espírito Santo de Deus. Está na hora de você deixar ele te convencer de tudo. E às vezes nós buscamos conselho errado, pessoas erradas, lugares errados. A gente piora a nossa situação e a gente sabe qual é o caminho certo de seguir. Ele levou para que nós não andássemos mais da mesma maneira que éramos antes. Ele fala, vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho. Cada uma aqui era uma das 99 dele, das 100 dele. Ele deixou a 99 e foi atrás de cada um de nós. Vocês eram as ovelhas que perderam o caminho, que em algum momento se perderam. Mas ele está falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Temos que acertar onde é que estamos errando. Temos que colocar as coisas no lugar certo.
temos que entender que nós somos mais um numa grande obra, num grande exército, para combater o bom combate, sabe? Encerrar a carreira e guardar a fé. Chegar com as nossas mãos prontas para lavar tudo em campo. No grande momento, falar: Ele é aqui, Senhor. Parece que as pessoas vão chegar com a língua, vão mostrar a língua, vão mostrar o músculo, nós vamos mostrar nossas mãos. Olha para a sua mão. O que tu tem feito com ela? Não me responda não, pelo amor de Deus. Do Espírito Santo, que você tem que cuidar de você, tem que cuidar de você tem que se amar mais, você tem que se cuidar mais para poder cuidar dos outros, tem que se valorizar mais. Eu, se eu me mostrar pessoas aqui nessa noite, eu não vou apontar porque não deixou, mas pessoas aqui totalmente desanimadas por causa de outras pessoas. Deixa eu te falar o que Jesus te fez. Ele te abandonou quando? Ele te largou quando? Então quer dizer que qualquer lutinha, quem paga é Ele. Quem paga é o povo. Ele está falando para você que Ele tem julgado as suas lágrimas. Ele tem entendido o seu clamor, tem ouvido as suas orações. Mas Ele tem observado também o teu desânimo, a sua... Eu não aguento, eu não tenho força, pois Ele está falando que nessa noite Ele renovou as tuas forças. Olha para mim, essa noite Ele renovou as tuas forças. Pessoas te magoaram, pessoas feridas, decepcionadas. Tivemos perdas, eu tive perda na vida, você teve perda na vida, e muitas pessoas não tiveram. Mas eu quero que você entenda que a promessa está garantida, ela está